Bom dia, nessa quarta-feira, 6 de novembro. Como que vocês estão? Hoje sou eu, Graça, acho que todo mundo aqui já me conhece, que vou fazer aí a leitura do Eclesiastes, um livro tão poderoso, né? Um livro que nos ensina tanta coisa sobre a vida, sobre, de fato, dar valor àquilo que importa, dar valor àquilo que realmente é prioridade na nossa vida. E eu queria que você te convidar a fechar os seus olhos, para a gente orar, convidar o Espírito Santo nesse dia, nessa hora, para que ele se faça, manifeste a sua presença e revele para nós a sua palavra. Pai, a ti te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos escuta. A ti te rendo graças, Pai, porque nesta manhã a tua misericórdia e a tua bondade foram renovadas pela nossa vida. A ti te rendo graças porque o Senhor deixou a tua palavra para que a gente pudesse pegar dela os direcionamentos para a nossa vida. Pai, que nessa palavra desse dia ela possa alimentar a nossa alma, nós possamos ter respostas, nós possamos adquirir sabedoria através do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que cada vida que está aqui será tocada pela tua palavra, será tocada pela tua presença e pessoas sairão daqui com respostas. Eu declaro em nome de Jesus que esse dia o Senhor separou para colocar no nosso coração de fato aquilo que é prioridade. Se eu posso usar a minha boca, se eu posso usar a minha vida, que nada venha de mim mesmo, mas apenas do Senhor. Que eu não possa falar nada que venha de mim, mas que venha apenas do teu trono, apenas do Senhor, apenas da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu escolhi o provérbio, eu escolhi provérbios, eu escolhi a leitura, eu coloquei o 3 e eu não lembrava que o 3 é aquele que fala do tempo. E quando eu fui ler, eu falei, nossa, é o Eclesiastes, oh, eu tô com o provérbios na cabeça, é o Eclesiastes que fala do tempo. E acho assim, que a maioria já conhece, né, que tudo tem um tempo debaixo do céu, é esse livro, é esse capítulo. E eu falei assim, nossa, é uma resposta de Deus, porque a gente estava essa semana conversando sobre isso. E eu fiz algumas anotações, mas eu vou lendo e vou comentando, né? Que todo mundo acho que prefere assim. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre por quê, né? Parece que Eclesiastes, Salomão, ele estava assim, desiludido, né? Da vida, ele estava frustrado, ele estava assim, chateado. E esse é aquele tom pessimista, né? E eu fui saber, né, porque foi um livro escrito antes de Cristo ali, eu pesquisei, foi um livro escrito por volta do século X antes de Cristo. E ali Salomão, ele tava ali desanimado, ele tava com aquele tom assim, sabe aquele tom frustrado. É porque ele teve todas as regalias dessa vida, ele teve todos os excessos, ele teve todo o dinheiro possível, ele teve tudo do bom e de melhor desta vida. E ele percebeu que nada tem valor, tudo é em vão, tudo é como correr atrás do vento, né? Como ele diz. Que tudo é ilusão. Ele usa essa palavra, que tudo é ilusão. E aí ele entra numa certa crise existencial de que eu estou fazendo aqui da minha vida? E no decorrer do livro de Eclesiastes, mais para o final, ele vai trazendo o porquê da vida. Ele vai trazendo o porquê de estarmos aqui, sabe? Acho que nesse início ele está aqui desabafando, ele está aqui colocando para fora que nada vale a pena, que tudo é ilusão. E é muito interessante, né, para a gente fazer atenção no que ele está falando agora e a gente colocar o nosso coração naquilo que realmente importa, para que a gente não precise passar pelo que Salomão passou, que, claro, ele era o homem mais sábio do mundo, mas eu falo assim, de ser a pessoa que desfruta da vida, que tem bens materiais, que tem, que tem coisas materiais, mas que chega no final e fala, não, não, nada vale a pena. Isso tudo é ilusão. Mas que a gente pegue essa sabedoria, que a gente pegue essas escrituras, e a gente coloque na nossa vida hoje, para que o nosso coração seja alinhado hoje. Que eu não sei se vocês concordam comigo, mas tudo depende do coração.
Ele poderia ser esse homem mais sábio do mundo, mais rico, mais próspero, tivesse desfrutando ali de N coisas da sua vida, mas se o coração dele tivesse, né, no lugar certo, ele traz aqui com o livro de que, de uma certa forma, de que nada tem valor dessa terra. Se você colocar o coração nisso, não tem valor, de que é ilusão. Então vamos lá, eu quero ler e eu vou comentando. Aqui, quando Salomão ele escreveu aqui o capítulo 3, eu fiz umas anotações aqui na minha Bíblia. Ele fala que é uma certa confissão de que a satisfação verdadeira não pode ser encontrada em nada que é temporal. Ele está meio assim confessando de que a felicidade, a satisfação, ela não pode ser encontrada aqui, nas coisas terrenas, nas coisas temporais, mas sim nas coisas atemporais, nas coisas eternas. E lá no capítulo 3 fala assim: nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. A hora de nascer e a hora de morrer, a hora de plantar e a hora de colher, a hora de matar e a hora de curar, a hora de destruir e a hora de construir, a hora de chorar e a hora de rir, a hora de lamentar e a hora de se alegrar, a hora de fazer amor e a hora de se abster, a hora de abraçar e a hora de se afastar, a hora de ganhar e a hora de contar as perdas, a hora de segurar e a hora de largar, a hora de arrancar e a hora de consertar, a hora de calar e a hora de falar, a hora de amar e a hora de adiar, a hora de iniciar a guerra e a hora de fazer a paz. Isso aqui ele traz tanto assim do tempo em que estamos vivendo, porque aqui ele fala que há um tempo para todas as coisas. Então eu queria que nessa manhã a gente olhasse para a nossa vida de cima, sabe? Saísse de dentro aqui, saísse da cúpula e olhasse para a nossa vida de cima, como se a gente estivesse olhando do alto da nossa própria vida, e olhasse qual o tempo que nós estamos. É tempo de plantar ou é tempo de colher? É tempo de lamentar ou é tempo de se alegrar? É tempo de segurar ou é tempo de largar? Tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa largar. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa lutar por elas. Que a gente hoje possa entender qual é o tempo que nós estamos vivendo, que cada um está vivendo. Pode ser que cada um esteja num tempo diferente. Não é necessariamente que todos estejam vivendo o mesmo tempo. Esse tempo ele é único, ele é cada um. Ele é subjetivo para cada um. Então, que hoje a gente possa olhar para a nossa vida e a gente possa refletir qual o tempo que nós estamos vivendo. O tempo de abraçar todo mundo ou o tempo de afastar de certas pessoas. O tempo de destruir, como Jesus fez ali no templo, de meter o pé na mesa, ou o tempo de construir. É o tempo de comer e experimentar dos banquetes, né, dessa vida, de comer e beber do melhor, ou é tempo de jejuar, ou é tempo de se manter pronto, se manter, se manter a lenha no fogo. Então, assim, que hoje a gente possa refletir de fato o tempo da nossa vida. Porque quando a gente entende qual o tempo que nós estamos vivendo, a gente para de ser frustrado de uma certa forma e para de criar expectativas naquilo que não vai acontecer. Porque se eu entendo que eu estou no tempo de plantar, eu não vou ter as minhas expectativas frustradas se eu não colher agora. Porque eu já entendi que o meu tempo é de plantar. Vocês estão me entendendo? E essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: não, às vezes a gente precisa fazer algumas coisas para a gente poder acelerar o tempo, acelerar o processo, acelerar o tempo. E eu fiquei pensando, refletindo naquilo, e eu falei assim: será que a gente precisa acelerar o tempo? Porque o tempo, ele é o processo de Deus. E é dentro do tempo em que ele faz esse processo. E se eu, com as minhas mãos, com as minhas próprias forças, acelero esse tempo, eu vou estar acelerando o processo. Eu vou estar meio que pulando o processo de Deus.
E não é, e eu tenho certeza que não é isso que o Senhor pretende, que a gente pule esse processo, porque é nesse processo, é que ele vai me ensinar o que eu preciso aprender para chegar no tempo oportuno. Então, quando eu entendo assim, eu preciso acelerar o tempo, claro que tem coisas naturais que eu posso acelerar, por exemplo. Tem o triatlo lá de maio, que a gente quer fazer. Eu posso acelerar o processo e treinar mais, treinar com mais intensidade, Então, assim, o processo que demoraria um ano, ele pode demorar 6 meses, 7 meses. Então, assim, nessa parte, nessas coisas naturais, eu posso acelerar o processo. Mas, assim, eu falo nas coisas que não dependem de nós, sabe? Nas coisas que não dependem da nossa, não da nossa capacidade, mas que não depende do nosso poder, que a gente sim pode até conseguir com a nossa própria capacidade, mas como nós sabemos que nós precisamos do Senhor, que nós somos dependentes do Senhor, por que que eu vou agir pela minha própria força? Por que que eu vou acelerar o tempo de uma forma que eu plante, eu coloque adubo, eu faça crescer e eu colha? Sendo que o Senhor, ele tem esse propósito, ele tem esse caminho para cada um de nós. Mas aí hoje ele nos convida a refletir qual é o tempo que nós estamos vivendo. Eu estou num tempo em que o Senhor tem me chamado para jejuar, o Senhor tem me chamado para abdicar das minhas vontades e estar mais sensível. Mas tem tempos que a gente vai sim desfrutar, sabe? A gente vai sim comer em bons lugares, beber bons vinhos, estar em lugares que a gente possa desfrutar da vida. E aí, quando a gente coloca, alinha esse tempo no nosso coração, como eu disse, a gente para de ter expectativas frustradas e entende a vida de fato como ela é, entende o processo das coisas e para de querer atropelar o processo, para de querer atropelar a vida. Tem pessoas na nossa vida que a gente deve guardar, mas tem pessoas que a gente deve afastar, deve afastar. Tem coisas, aqui fala, né, que há a hora de ganhar e a hora de contar as perdas. Há momentos que a gente vai ter que sentar e contar todos os fracassos, contar todas as perdas, e não é fácil contar as perdas. Mas a palavra diz o quê? Que existe também um tempo para isso. Porque eu acredito muito que o fracasso, ele é um treinamento para o sucesso. Ninguém nunca chegou no ápice do sucesso sem passar por N fracassos, sem passar por N perdas. Então, assim, há um tempo, sim, como a Bíblia diz, de contar os fracassos. Então, assim, qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que nós estamos vivendo como movimento, como igreja, como corpo de Cristo, que a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo? Então, qual é o tempo que nós estamos vivendo como corpo de Cristo? Qual o tempo que você está vivendo na sua vida por um todo, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual? Qual é o tempo? É o tempo de plantar? É o tempo de colher? É o tempo de quê? É o tempo de arrancar ou é o tempo de consertar? Às vezes tem casamentos que precisam ser consertados. E às vezes tem alguns relacionamentos, não estou falando de casamento, que eu sempre creio que o casamento ele precisa ser consertado, mas às vezes tem alguns relacionamentos, namoro, amizade, que precisa ser arrancado, que precisa ser afastado. Então, qual é o tempo que você está vivendo? Eu queria continuar lendo aqui. Mas no final, será que tudo isso faz alguma diferença? Pensei bem no que Deus nos deixou. É só trabalho pesado e inútil. Sei que Deus pôs tudo no seu devido lugar e no tempo certo, mas nos deixou na escuridão. E a verdade é que não sabemos bem o que Deus quer, nem agora, nem no futuro. Quando ele fala aqui que Deus ele nos deixou na escuridão, é a escuridão, é a incapacidade de compreender os propósitos e o tempo de Deus. Olha que poderoso. Quando ele fala aqui, mas ele nos deixou na escuridão. Deus não nos deixou na escuridão, porque aqui ele tá, e Salomão está falando nesse livro aqui antes de Jesus. E Jesus disse que ele deixaria o Espírito Santo para nos guiar, para nos lembrar da palavra, para ser o nosso conselheiro, para ser o nosso intercessor. Então, assim, ele não nos deixou na escuridão, mas essa escuridão que Salomão fala é a escuridão de compreender o tempo e os propósitos de Deus.
E essa ideia de escuridão é a limitação que Deus nos deixou, que representa essa impossibilidade de compreender todos os propósitos que Ele tem para nós. E aqui, né, eu fiz a anotação que Salomão, ele observa que a capacidade humana é limitada para entender tudo sobre a vida e a eternidade, o que muitas vezes leva à frustração. É isso que eu acabei de comentar. Que quando nós somos limitados para entender sobre a vida, nós ficamos frustrados. Por quê? Porque nós não entendemos o porquê. Nós não conseguimos, com a nossa limitação humana, entender o propósito mais profundo de Deus, entender o que realmente Deus quer com cada processo, entender o que realmente Deus quer com cada fase que nós passamos. E aí nós frustramos. Mas sabe por quê? Que Deus, ele não, de uma certa forma, nós somos limitados e ele não nos deixa compreender de fato todo o seu tempo, todos os seus propósitos, porque senão nós seríamos autossuficientes. E não é isso que o Senhor quer. Nós nem, não é isso que Ele deseja. Ele deseja que nós sejamos dependentes dele. Dependentes de uma forma, Pai, eu confio em Ti, mesmo que eu não entenda. Eu confio em Ti, mesmo que eu não veja o porquê. Mesmo que eu não consiga entender esse processo, eu prefiro confiar no Senhor. Então, nisso, é por isso que nós precisamos confiar no Senhor, porque nós somos limitados como humanos, como seres humanos, e jamais vamos conseguir entender todos os propósitos de Deus, o tempo, todo o tempo de Deus. Por mais que a gente busque, mais que a gente tente entender na nossa vida, tem certos processos que a gente não vai conseguir entender o porquê que Deus está fazendo isso. Você pode ver na sua vida que pode ser que você passa por muitas coisas que na hora você não entende. Você vai entender anos depois por que que você passou por aquilo. Você vai falar assim, agora eu entendi por que que lá atrás eu tive que passar por esse trauma, por que que lá atrás eu tive que passar por essa fase, lá atrás eu tive que passar por esse momento específico, para que hoje eu pudesse entender o que o Senhor quer comigo. Então, assim, a gente não entende na hora, mas com o passar do tempo, o Senhor vai nos revelando o porquê que ele faz tudo isso. E aqui Salomão, ele percebe o quê? Que Deus colocou no coração humano um desejo por algo eterno, mas que o entendimento desse desejo não é acessível, ou seja, esse entendimento nós não conseguimos entender, nós não conseguimos acessar esse entendimento, mas ele colocou no nosso coração o desejo por algo eterno, por algo que não é dessa terra. A palavra diz, né, se eu não me engano, é 1 Pedro. 1 Pedro? É. 1 Pedro que diz assim, que nós nunca vamos ter prazer nesta vida, porque nós não vamos ter prazer nessa vida terrena, porque nós somos seres que são inclinados para algo eterno. Então, assim, pode ser que a gente, como o Salomão é a prova disso, né? Ele teve tudo e todos, de uma certa forma, ele teve do bom e do melhor na sua vida terrena, mas ele percebeu que não tem sentido, é ilusão, é como correr atrás do vento. Por quê? Porque o coração dele tendia para algo eterno. Então a gente pode ter tudo de bom e do melhor nessa vida, mas o nosso coração, ele sempre vai tender por algo eterno, ele nunca vai ser satisfeito inteiramente nessa vida. E se o nosso coração, em algum momento, estiver satisfeito nessa vida, é porque não estamos alinhados com o céu. Porque a terra, ela não consegue nos satisfazer inteiramente. Porque se essa satisfação vem apenas do que é terreno, é porque o nosso coração não está alinhado como deveria com o céu. Porque o coração alinhado com o céu, ele não é satisfeito com as coisas que a terra oferece, mas sim ele busca, ele anseia por coisas eternas. E na sua frustração, né, que Salomão escreve aqui, ele sugere que essa falta de compreensão nos deixa o quê? No escuro, na escuridão. E essa condição que vivemos com muitos questionamentos e o quê? E poucas respostas. Ele expõe essa sensação de ignorância sobre o propósito e o valor das coisas mundanas. Isso gera uma profunda reflexão sobre a limitação humana. Então, assim, a gente tem muitos questionamentos, poucas respostas, e essa sensação de ignorância sobre o propósito
e o valor dessas coisas, nos faz refletir. Refletir o quê? De uma certa forma de que tudo é perecível, né? De que tudo, em algum momento, perde o seu valor. De que tudo, em algum momento, vai passar nessa vida. Em algum momento, nós vamos perceber que as coisas, por mais boas, caras, de grife, de marca, restaurantes, Etoilé, qualquer coisa que a gente frequente ou que a gente vá frequentar, nada disso tem valor de verdade. Isso pode apenas satisfazer a nossa carne ali naquela hora, a gente pode ficar feliz, porque ele também fala, né? Eu vou ler mais para frente, que o presente de Deus é esse, é o homem desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas ele mostra também que essas coisas terrenas não podem ocupar a, a satisfação do nosso coração. E Salomão percebe que mesmo com toda a sua sabedoria, poder e riqueza que ele acumulou, nada disso traz uma satisfação duradoura. Eu quero continuar lendo para vocês. Está ainda no capítulo, no capítulo 12, se eu não me engano, porque a minha Bíblia é por trecho. Sei que Deus pôs tudo no seu devido lugar, no tempo certo, mas não deixou na escuridão. E a verdade é que não sabemos bem o que Deus quer, nem agora, nem no futuro. Isso é o que eu falei, da escuridão de não conhecer o tempo, não conhecer totalmente o tempo, nem os propósitos do Senhor. Assim, descobri que é melhor ir tocando a vida, divertir-se e aproveitar ao máximo. Em resumo, comer e beber do bom e do melhor, e tirar o que puder do próprio trabalho. Esse é o presente de Deus. Então, assim, o presente de Deus é que a gente desfrute do nosso trabalho. Comer e beber do bom, desfrute do nosso trabalho, do fruto do nosso trabalho, mas que não esqueçamos de que essa satisfação não é terrena, mas sim eterna. Que não esqueçamos que essa satisfação não vem das coisas o mundo oferece. Por mais boa que elas sejam, não vem desse mundo, mas somente vem do que é eterno. O nosso coração somente vai estar plenamente satisfeito, plenamente inteiro, plenamente em paz e alegre, como um todo, na plenitude do seu ser, quando nós estivermos cheios de coisas eternas, de coisas que o dinheiro não compra. Também concluí que o que Deus fez, feito está. Não há o que pôr nem tirar. Deus fez, ponto final. Então é melhor parar de questionar e adorar a Deus em seu santo temor. Quantas vezes nós questionamos Deus? Deus, por que isso? Deus, por que eu? Pobre, por que eu? Por que eu? E aí, quantas vezes nós questionamos a soberania de Deus, questionamos a soberania de uma forma que nós desrespeitamos Deus. E aqui ele fala: para de questionar e adora a Deus. Então, assim, que a gente para de ficar questionando Deus, por que Deus? Por que eu? Por que aconteceu? Ai, por que que eu passei por isso? Ai, por que que eu nasci nessa família? Ai, por que que o Senhor permitiu esses traumas? Parar de questionar Deus e entender que tudo que ele faz tem um propósito. Até o que o diabo usou, até o que o diabo pegou ali para amaldiçoar a sua vida, Deus ele vai lá e transforma em bênção. Então, assim, tudo na nossa vida, do pior ao melhor, é um propósito de Deus. Deus pode usar a maior maldição, o maior acontecimento ruim na sua vida, a maior tragédia, para transformar isso numa bênção, para transformar em coisas que são eternas, para transformar em você aquilo que é eterno, sabe? Para usar dessa ferida para te curar e para que essa cicatriz cure outras pessoas. Então, assim, nada na nossa vida é em vão, nada. Tudo tem um porquê. Então, que ele fala, né? Melhor parar de questionar e adorar a Deus em quê? Em santo temor. Temor é o quê? É respeito. Quando você fala assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Querendo ou não, nós estamos desrespeitando a soberania de Deus. Porque se eu pergunto a alguém, por que você está fazendo isso? Eu estou falando para ele, quem é você para fazer isso na minha vida? Quem é você para mudar as coisas assim, sem me avisar?
Então, nós estamos questionando a soberania de Deus, questionando quem Ele é. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Quem somos nós? Apenas os seres humanos escolhidos por eles, amados por eles, mas totalmente dependentes dele. Totalmente dependente dele e que questiona essa soberania dele. Que é um que hoje a gente para de questionar a soberania de Deus e adore ao Senhor. Adore ao Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é, o Deus que Ele é o próprio amor, o Deus que Ele é a própria graça, o Deus que Ele é a própria misericórdia, o Deus que Ele é a própria justiça, o Deus que Ele é o próprio fogo consumidor, sabe? Aquele Deus que nos enche de plenitude, aquele Deus que Ele revela para nós a sua face e a sua presença. Que a gente adora esse Deus sem questionar. Não questionar o porquê que está acontecendo, mas procurar entender. Deus, se o Senhor permitiu que isso acontecesse, ou que isso esteja acontecendo, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Sem questionar, não é questionar o acontecimento, mas questionar a soberania, entende? Não é perguntar a Deus, eu gostaria de saber por que o Senhor está fazendo isso, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E não questionar a Deus no sentido, por que está acontecendo isso? Quem é você para fazer isso, entende? Não questionar a soberania, mas procurar entender por que está acontecendo diante de cada fato. No versículo 15. Tudo que passou, passou, e tudo que será, será. E Deus tornará a trazer de volta o passado. 16. Voltei a pensar no mundo à minha volta, e olha só o que vi. A política, só corrupção, a justiça, mais corrupção. Eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o injusto. Há hora para tudo, não há como evitar. Então refleti, Deus está nos testando, mostrando que não somos melhores que os animais. Nossa, isso aqui é poderoso. 19. O homem e o animal têm o mesmo fim. O homem morre e o animal também. Todos nós respiramos o mesmo ar. Não há nenhuma vantagem em ser gente. Quando ele fala que não há nenhuma vantagem em ser gente, eu fiz a anotação aqui. Mesmo com toda a riqueza, poder e sabedoria que Salomão tinha, que ele acumulou, nada disso traz uma satisfação duradoura. Ou seja, não há nenhuma vantagem em ser gente no sentido que a vida focada apenas no que é debaixo do sol, apenas nos esforços terrenos, não tem nenhuma vantagem em ser pessoa, em ser gente. Por quê? Porque a vantagem, nossa, que poderoso, a vantagem de ser gente, o que nos diferencia do homem e do animal, a vantagem de ser pessoa é o quê? É ter comunhão com Deus. É ter relacionamento com Ele. Essa é a única vantagem que nos diferencia do ser humano com o animal. Por quê? Aqui ele fala, o homem e o animal têm o mesmo fim. O homem morre e o animal também. Todos eles respiram do mesmo ar, ou seja, até aí não tem vantagem nenhuma. Não há vantagem nenhuma em ser gente. Por que ele fala que não há vantagem nenhuma em ser gente? Se nós, como pessoas, como gente, olhar apenas para as coisas terrenas, nós não temos vantagem nenhuma sobre um animal que não tem espírito. A nossa vantagem em sermos pessoa é a vantagem de relacionar com Deus, é a vantagem de ter comunhão com o Espírito Santo, porque os animais não podem fazer isso. Apenas os seres humanos têm essa comunhão com o Espírito Santo. Olha que poderoso. Então, por que ele fala que não tem nenhuma vantagem em ser gente? Se você olha, se nós olhamos para as coisas dessa terra, realmente não vai ter vantagem. Realmente não vai ter porquê. Viveremos uma vida frustrada, procurando sentido de tudo, procurando porquê de tudo, procurando sentido de ver as coisas em tudo. Mas a vantagem é eu tenho um espírito e eu posso relacionar com o Pai. Eu posso relacionar com Deus. Eu posso relacionar com o Espírito Santo. Eu posso ouvir e ver coisas que os animais podem até ver e ouvir, mas não têm discernimento para discernir. Eu posso ser chamada filha. Eu posso ser chamado filho. Um animal jamais vai poder ser isso. Então que a gente use dessa vantagem para o que de fato fomos criados. Para adorar, para relacionar com o Criador. Porque se a gente não faz isso, se você não relaciona, se você não adora, se você não tem intimidade com Deus, não tem vantagem nenhuma entre o ser humano e o animal.
Tá tudo igual. A vantagem é essa. É relacionamento com o pai. Nada mais. Não faz sentido. Sinto um grande vazio. Todos nós acabaremos no mesmo lugar. Viemos do pó e do pó voltaremos. Ninguém pode ter certeza se o espírito humano sobe ao céu ou se o espírito do animal desce à terra. Então concluí que é melhor se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho, não tem outro jeito. Quem sabe o que acontecerá depois da morte? E aqui ele fala que ele tá frustrado, tipo assim, viemos do pó e do pó vamos voltar, que diferença faz, né? Ninguém pode ter certeza se o espírito humano sobe ou se o espírito do animal desce, ninguém. E é verdade, a gente crê, mas a gente não tem certeza. A gente crê aqui na promessa, no Apocalipse, tantas coisas que diz que vai acontecer, né? Que vai vir, que Jesus vai voltar, que vai acontecer ali a redenção, que vai acontecer ali a ressuscitação daquele dos vencedores. Então, assim, tem muitas coisas que vai acontecer, mas de fato não temos certeza de nada. Nós apenas cremos. Nós apenas cremos num Deus Todo-Poderoso que sabe de todas as coisas. Então, eu acredito assim, Deus, eu não sei muito bem o que vai acontecer, mas eu confio no Senhor. E uma vez eu estava lendo, estava estudando sobre a história da igreja, porque vi muitas pessoas que eram cristãs, protestantes, se converteram ao catolicismo. E eu falei assim, poxa, né? Por quê? Fui entender por quê. E ali estudando a história da igreja e tudo, se você for estudar a história da igreja, nossa, a gente descobre muita coisa. E, enfim, eu me fiz uma pergunta, Jesus, e se realmente, né, fiz essa pergunta me questionando, né, na minha ignorância. Jesus, e se realmente, como as pessoas estão acreditando, né, como os judeus acreditam, se o Senhor não veio como Deus, como Senhor e como Salvador, mas veio apenas como profeta, como os judeus acreditam, e me questionei isso, e Deus tocou tão forte no meu coração, e eu senti assim uma confiança tão grande. Eu falei, Jesus, se, um se bem grande, se o Senhor não for Deus, eu continuo crendo no Senhor, porque para onde eu vou voltar? Para onde eu vou voltar se é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna? É só o Senhor que me dá o perdão. É só o Senhor que me dá a redenção. É só o Senhor que me dá o reino. É só o Senhor que me salva. Para onde eu voltarei? Né? Como Pedro falou. Para onde eu voltarei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E aí trouxe uma paz tão grande no meu coração, no sentido que tudo bem, se bem grande, mais uma vez, um se bem grande. Se Jesus não for Senhor, o Senhor, se não for Deus, eu ainda continuo crendo nele. Eu ainda continuo crendo nele porque o que nos sustenta, além da fé, é as experiências. É as experiências com Deus. Por que que eu falo isso? Eu tô contando aqui um testemunho da minha vida. Porque quando vem essas dúvidas no meu coração de que será, né? Que todo mundo acho que passa por isso, né? E eu lembro das experiências que eu já tive com Deus. E eu falei assim, aí eu me questiono, mas será que não foi coisa da minha cabeça? Aí vem a outra parte de mim. Não, não foi. Então, assim, as experiências que eu já tive com Deus não é coisa da minha cabeça e eu tenho certeza que é o Senhor. Então, eu queria que nesse dia, nesses dias, principalmente nesses dias que a gente está lendo Eclesiastes para colocar o nosso coração, focar o nosso coração no lugar certo, focar o nosso coração naquilo que realmente importa, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Pai, na intimidade com o Pai. Peça a Deus experiências. Experiências de uma forma que você tenha certeza que foi Deus. Não tem como ser outra coisa. Não tem como ser coisa da sua cabeça. Não tem como ser um pastor que falou, peça as experiências, você e o Espírito Santo. Para que a sua mente, para que o diabo não jogue na sua mente, porque foi o fulano que falou, é porque foi o pastor que orou, é porque foi isso que a fulano falou. Não. Peça as experiências, você e o Espírito Santo. Peça experiências você e o próprio Pai, para que essas experiências, de uma certa forma, sustente a sua fé. Eu estou falando um testemunho da minha vida, porque às vezes que passa na minha cabeça em duvidar da soberania e duvidar do poder de Deus, eu lembro de todas as experiências que eu tive.
E eu contei pra vocês, né? Contei? Contei. No jejum passado, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, de cura no sentido de cura de a necessidade de reconhecimento, a necessidade de aprovação, a necessidade de ser vista, sabe? Eu fui curada disso, por quê? Porque eu sei que lá atrás gerou traumas, que gerou essa necessidade. Eu já contei para algumas no nosso Café das Mulheres, eu contei lá da onde surgiu essa necessidade de aprovação, contei um pouco da minha história. E assim, os acontecimentos acontecem de fato por uma coisa, por uma, por um propósito. Mas imagina, se não tivesse acontecido tudo o que me aconteceu lá atrás, e ter gerado essa necessidade de aprovação, essa necessidade de reconhecimento, eu não teria a oportunidade de ser curada agora, de ter uma experiência com Deus, entende? De ter uma experiência com o Espírito Santo. Então, tudo na sua vida é por um propósito. Seja a sua mágoa, seja a cura que falta, sabe? Seja o seu trauma, pode ser a oportunidade para que você tenha uma experiência com o Espírito Santo e você tenha certeza que foi ele e que não foi você mesma. Que você tenha certeza que foi o próprio Espírito e que não veio da sua cabeça. Eu, naquele dia do jejum que eu estava orando, parece que eu fui assim, para outra dimensão. E eu senti muito forte no meu coração Deus lavando o meu coração como se fosse uma cachoeira que caía, sabe? Como se eu tivesse pegado um pano assim e tivesse caindo água em cima e a sujeira ia saindo. Eu senti que o Senhor estava derramando uma cachoeira no meu coração e estava limpando todo o meu coração de toda essa necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento, necessidade de muitas vezes ser vista. Por isso que às vezes eu escuto assim, nossa, a Graça que vai falar, eu falo, Deus, misericórdia, não olha para mim, misericórdia. Não olha para mim, olha apenas para o Espírito Santo, porque Deus me colocou tanto temor no meu coração, de temor no sentido de muito cuidado com o que você vai falar, muito cuidado daquilo que você vai compartilhar, sabe? E Deus colocou esse temor no meu coração de muita responsabilidade, sabe? Como se fosse o peso da responsabilidade. E assim, e voltando, né? Cada fase que a gente vive, cada acontecimento é uma oportunidade para ter uma experiência com Deus. É uma oportunidade. Apenas a gente precisa buscar, relacionar, intimidade. Porque as coisas, os segredos do Pai, ele revela para quem? Para os amigos íntimos, para os amigos dele. Então, assim, as coisas do Senhor, ele vai revelar ao coração dos amigos. E um amigo é o quê? Aquele que relaciona, aquele que ouve, aquele que fala, aquele que brinca. Amigo. Quem é seu amigo? O que que você faz com o seu amigo? Você liga para ele? Você conversa com ele? Você conta as coisas para ele? Você compartilha suas conquistas? Você compartilha suas tristezas? Assim é o Espírito Santo. Então, assim, se a gente quiser ser amigo do Senhor, é relacionamento. E é isso, é o propósito da vida. Porque senão não tem nenhuma vantagem em ser gente. A gente não diferencia dos animais. Gente, era isso que eu queria assim compartilhar nesse capítulo 3, que muito poderoso, que falou muito comigo. E se assim, se vocês quiserem comentar, falar alguma coisa, microfones abertos, se o Alan puder abrir, não sei se ele nem se ele fechou, mas tá aberto aí para vocês comentar, compartilhar o que falou com vocês. A Andrea fez aqui. Por isso, o relacionamento e a intimidade é mais importante que as obras. Quando estamos na intimidade, nosso espírito atesta e confirma o que vem do Espírito Santo. É verdade. É verdade. Quando estamos na intimidade, nosso espírito atesta e confirma que vem do Espírito Santo. É isso. O espírito Aleluia! atesta. Amém. Aleluia. Eita glória. Sou muito desanimado. Bora. Bom dia. Bom Bom dia! Bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Yeah. Ó, já foi chicotada 7 horas da manhã. Oh, uau. Muito Que obrigado isso. aí, mais um dia. Nossa, ô, Grazi, essa língua é boa mesmo, é poderosa. Não precisa ficar falando, Mas não, Deus me usa, não, já tá usando, já, viu? Amém. É, Amém, viu? ela tá, fala assim, "Ah, me, Amém. me usa em dobro, me usa em triplo." tá clarificando Amém. muito mesmo, porque comecei a ler também, agora Eclesiastes, eu tô em parafuso já com essas coisas aí. De Eu fato, preciso é um entender. chacoalhar, eu acredito que é um chacoalhar para nos colocar no centro, né, do que realmente importa. Ah, verdade, viu? Ontem o Marcelo mandou mensagem, já falou, Ala,
O livro de Eclesiastes está me deixando indignado. Eu falei, que isso, Deus? Que isso, Filisteu? Calma. É de Filisteu. verdade. Se for analisar esse livro aí, deixa a gente em crise, porque vocês pensam, Salomão, que ele tinha tanta sabedoria, chegou nesse ponto, né, de Não, fazer mas, tantos questionamentos. não, mas é o que o Marcelo falou é verdade. Porque se você ler Provérbios e depois, logo em seguida, você vai para Eclesiastes, sua cabeça ela dá um pium, dá um Dá tilt, um tilt. dá um Essa foi a tilt. Pois é, intenção. Aconteceu isso porque comigo a primeira ele vez que eu li Provérbios. Depois eu já li porque Eclesiastes em seguida. Eu falei, Deus, o que que é isso? Eu não Não tô sei mais nada. entendendo. Eu bloqueei minha vida. Eu falei, vou parar então, não vou fazer mais nada. Mas vocês percebem que, assim, tudo é o coração, sabe? Por mais que a gente tenha, mas não focar o coração nas coisas terrenas, mas no que nós fomos criados para ser. Filhos, ter relacionamento com o Senhor. Porque se a gente coloca o nosso coração só nas coisas dessa terra, não vai ter sentido nenhum. Tudo vai ser ilusão, porque é verdade. Porque, por exemplo, se a gente tem riquezas, nananã, e a gente morre hoje, vai deixar para o próximo. Vai deixar para o seu filho, se você não tiver filho, vai deixar para o seu marido, se não tiver marido, vai deixar para seus irmãos. E aí as pessoas vão fazer o que você nunca teve coragem de fazer, porque você estava sempre trabalhando e guardando e nananã, e nananã, e criando riquezas, e as pessoas vão fazer o que nunca você teve coragem. Eu falo isso, gente, eu vou dar um testemunho, lembrei de uma coisa. Eu tinha um tio. Ai, ai. Eu tinha um tio que ele faleceu em. Tem 4 anos que ele faleceu. Tava grávida do Caio quando ele faleceu. E ele era solteiro, assim, já senhor, quase 60 anos. Senhor, nunca tinha casado, não tinha filhos. E ele era tão mão de vaca, mas tão mão de vaca, que ele amava ver futebol. E ele tinha aquela televisão mais antiga, ele não tem dinheiro para comprar televisão. E eu falo, tio, pelo amor de Deus, compra a televisão. Não, tem dinheiro não, tô apertado demais. E aí, bebi água da torneira, porque no Brasil tem muito aqueles bebedor, né? Elétrico, que filtra água. E a gente falava pra ele, compra um bebedor, né? Pra você beber água mais gostosa e tudo. Não, tem dinheiro pra isso não, tô apertado demais. E aí, enfim, sei que passou, né? Ele faleceu. E no que ele faleceu, a gente falou assim, eu não tava no Brasil, né? Eu já tava aqui. E aí minha família falou assim, não, mas vamos procurar. Deve ter alguma coisa por aqui. E assim, gente, no quintal da casa dele tinha um quintalzinho de terra. Você acredita que ele tinha enterrado 100 mil reais? Tinha enterrado 100 mil reais. Já achou enterrado 100 mil reais. E eu falei, gente do céu. E assim, aí, o que? Ele não tinha filhos, nem esposa. E aí foi pros irmãos. E assim, a primeira coisa que as pessoas fizeram foi o quê? Trocar de carro, comprar televisão, comprar coisas para casa, coisas que ele nunca fez, porque ele estava tão obstinado em criar patrimônio, em criar riqueza, que ele não desfrutou, e a primeira coisa que as pessoas fez foi isso. Mas também tem que ter equilíbrio, porque não é porque, então eu vou viver a vida como ela é e tô nem aí pro resto. Vou gastar tudo que eu tenho mesmo. Não é isso, é você ter equilíbrio e sabedoria. Porque uma pessoa que ela é próspera, eu escutei essa frase essa semana, uma pessoa que ela é próspera em todas as áreas. Uma pessoa que ela é próspera, ela tem sabedoria para lidar com o seu dinheiro, ela não vai gastar tudo que ela tem porque ela tá com vontade de suprir as vontades dela. Porque ela tá com vontade de comprar uma bolsa, então eu vou ali comprar uma bolsa de 3 mil euros. Tô com vontade. Vontade eu tenho, mas eu posso? Não, então eu vou esperar o momento certo. Então, assim, ter sabedoria também em gastar esse dinheiro, em administrar esse dinheiro, mas também entender que a vida ela é passageira. Você não sabe o dia de amanhã, e se você partir, vai ficar para o próximo que tiver, e ele vai gastar de uma forma que você nunca nem imaginou fazer. Tá ali tentando falar? Amor, não tá escutando nada que você tá falando. Não tá escutando. Não. Tá escutando? Aí, foi. Então, vamos. Mas na hora que você estava compartilhando, eu fiquei meio que em crise querendo falar.
Você falando aí que da diferença de nós para um animal, né? Que nós não temos diferença nenhuma, que nós respiramos o mesmo ar, que somos iguais. Mas eu fiquei querendo, o Espírito Santo querendo ficou me incomodando, eu fiquei, ué, mas que bagulho maluco é esse? Que eu sou igual animal. Aí, mas cada um de nós fomos criados com um propósito. Deus me criou para me relacionar com Ele. E Ele me deu ordem de colocar nome nos animais. Então eu tenho autoridade um pouco maior que os animais. Até aí tudo bem. E Lúcifer tinha um nível ainda mais alto do que nós, porque ele era os anjos mais próximos que adoravam o Senhor 24 horas. Só que aonde que está a chave? A chave está aí. Porque nós fomos criados para ter relacionamento. E Lúcifer, como ele adorava, estava próximo de Deus, e ele viu o que Deus estava fazendo, não sei isso na minha cabeça, né? Viu o que Deus estava fazendo, se achou que poderia ser igual a Deus ou melhor do que Deus. E aí, porque Deus ele é tão soberano que a tal ponto que se você se acha bom ou se você se acha melhor do que Deus corta o relacionamento. Ele tira tudo que você tem. E aí você se torna pior do que um animal. Pode concluir. Não, e eu fiquei com esse questionamento na minha cabeça. Não consegui concluir. Assim, é minha opinião, né? Minha opinião, mera, miserável opinião. Eu acho assim que Deus, ele nunca vai tirar de nós. Porque não tem como eu conhecer o Senhor e ele sair de dentro de mim. Ele tá dentro. Mas assim, o que que acontece quando eu tento ser como Deus? Não é que Deus ele tira, mas o meu egoísmo, o meu egocentrismo, ele tampa, ele meio que cobre a sensibilidade do Espírito Santo. Ele tampa os meus ouvidos. Então, Olhar para mas, mim mas mesma. aí a gente vê hoje, nos dias de hoje, como as pessoas que não têm relacionamento com Deus, não têm sensibilidade espiritual, como as pessoas estão vivendo pior do que o animal lá fora. Como nós, muitas Você das sabe vezes, por quê? Eu vivemos acho como que é pior que um porque animal. é porque muitas pessoas querem se chegar a Deus é, pelo caminho errado. Que eu vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, que ó, quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece Jesus, é como a gente quer o quê? A gente acha tão maravilhoso, a gente quer entronizar ele para dentro de nós. Aí vamos imaginar Deus como uma. Não, não, não estou fazendo comparação, mas só uma analogia. Uma melancia. Você vê uma melancia enorme, você quer comer ela, só que tem como você colocar ela para dentro de você inteira? Não. Não. Então, vamos dividir em partes. Deus não teria como morar, porque Deus nos criou para que Ele habitasse dentro de nós. Nós somos como um receptáculo, um vaso, um recipiente. Então, Uhum. não tem como Deus entrar dentro de nós inteiro, porque o poder é muito grande e isso nos exterminaria. Então, vamos pensar na melancia. Ok, olhei a melancia, quero comer ela, entronizar ela dentro de mim. Deus, vamos fazer como? Partir ela em fatias. Aí vamos partir em fatias. Vamos fazer como se fosse Jesus. Jesus é as fatias. Entendeu, gente? Jesus é o É caminho uma para que coisa nós Deus aqui, entre nós dentro de também nós. somos pequenas fatias. É. E aí, Jesus, depois, o Espírito Santo é o que vai fundir com o nosso espírito, como o suco. Como, por exemplo, a fatia não tem como ser digerida inteira. A gente tem que mastigar, ela vai entrar para dentro de nós, e só quando ela tiver o suco que os vitaminas e tudo vai por dentro do nosso corpo. Assim é as etapas. Deus, Jesus, o Espírito Santo, que funde no nosso corpo igual um suco. Mesma coisa de um pano branco que você embebeda ele num suco.
o suco ele não entra dentro do pano assim, e o pano fica vermelho. E aí a tinta vermelha integrou-se no pano. O Espírito Santo é a mesma coisa Depois não tem como dentro de separar nós, mais. entendeu? É maravilhoso demais. Nossa, Muito sim, eu top que fico você falou. impressionada com o jeito que Deus criou e Ele programou o mundo para ser. É maravilhoso demais, né? É É muito top assim. que você falou, André, porque essa semana eu escutei uma palavra mais ou menos assim, que ele fala assim, Deus, a gente jamais poderia acessar Deus sem Jesus. Inteiro. Não. Sem Jesus, porque Jesus ele se fez o que? Homem, para fazer uma equivalência a nós, para que a gente pudesse acessar o Senhor. Porque sem Jesus a gente jamais poderia acessar a E Deus, outra coisa, porque nenhum o nosso ser espírito. pecaminoso não acessa uma criatura tão esplêndida. Pois é, igual o único espírito, né, espíritos não têm legalidade para estar aqui na Terra sem um corpo. Como que Deus poderia estar aqui preto? Porque Deus não é desse mundo. Deus é extraterrestre. Deus não é desse mundo. Se você falar que perguntar, Deus existe? Para Deus existir, eu tinha que estar aqui nesse mundo. Então, realmente, Deus não existe aqui nesse mundo. Deus é um espírito que precisa de ter um corpo para estar aqui na Terra. E isso ele fez através de quem? De Jesus. Jesus. E Não, o e essas Espírito pessoas. Santo, para que ele possa estar agindo através de nós aqui na Terra, ele precisa de um corpo. E nós somos esse receptáculo, esse vaso, essa vasilha O que templo, né? O o, templo. que o Espírito Santo usa para, né, que Deus usa em forma de Deus uno, em forma de três, faz isso através de nós. É maravilhoso. Deus precisa do homem para agir na terra. Vocês têm noção disso? Ele Tanto se que fez nós somos homem. importantes no reino. Então, Assim, essas pessoas que estão perdidas no mundo, que estão sem o Espírito Santo, elas estão se comparadas, como Salomão diz, como os animais. quantas vezes nós nos perdemos do Espírito, mesmo conhecendo o Senhor? Quantas vezes a gente se perde da voz do Espírito Santo? E aí todos nós ficamos como os animais, sem vantagem nenhuma. Que a vantagem está em relacionamento, em ter intimidade. Então, por isso que eu cheguei na minha cabeça, porque quando você não se relaciona com Deus, e isso foi, eu acho que foi o, o ápice do próprio Deus expulsar Lúcifer e todos os seus anjos do céu, porque ele queria se comparar com Deus, ele não queria se relacionar em submissão, em relacionar em os pés do Senhor. E E pior, isso ele achava já que o passa para poder um de extremo Deus vinha nosso. do Se a gente começa a se tabernáculo. adorar, começa a se achar o bom demais, o Senhor nos separa da comunhão, nos separa do Espírito Santo. Porque Então, ele não separa, o Leandro. nosso Quem real separa é nós. propósito, Nós Exatamente. Quem separa aqui, ó, somos vamos nós. pensar assim, aqui, ó, isso, o que separa eu somos tô nós. aqui, aí eu tô captando a rede do Wi-Fi aqui dentro da minha casa. Aí a minha conexão tá perfeita, aqui tá tudo fluindo. Eu vou saindo para fora aqui, ó. Se eu, Você aí perde a eu vou conexão. perdendo a conexão, vai ficando cada vez mais Eu me afasto. O Eu me Wi-Fi tá afasto. aqui. O Wi-Fi tá aqui, a conexão tá aqui. Eu me afasto. É Ele como eu não. sinto como se a presença estivesse lá e a gente estivesse colocando entulho em cima e escutando cada vez menos a voz dele. Porque, na verdade, nós fomos criados que, ó, para adorar ao Senhor e para que Ele habite dentro de nós. E as distrações do dia a dia nos tiram desse caminho. Porque, na verdade, gente, a gente não precisava de desenvolvimento pessoal, de PNL, de condicionamento de ego, se nós buscássemos, desde o início, o relacionamento com o Senhor e essa conexão com o Espírito Santo, a gente ia ser direcionado em tudo na nossa vida.
tudo, 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 tudo. Não ia ter nada nessa vida que a gente ia ter dúvida, ou não saber o que fazer, ou não saber o que decidir, porque o Espírito Santo, a nossa conexão com o Espírito Santo ia ser tão grande que ele ia nos direcionar assim, e a gente teria discernimento no Espírito, que aquilo ali vem do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia, de capa a capa, nos chama a esse relacionamento com Jesus íntimo, né, Graça? Aham, relacionamento íntimo. Assim, igual você falou, a gente não precisaria de aprender tudo isso para viver, mas imagina relacionamento com o Espírito Santo, intimidade com Deus e sabendo as estratégias da mente. Então, assim, como que a gente não entenderia o mundo, né? Como que a gente não entenderia o agir de Deus? É muito Aham, poderoso Só isso, que às vezes, porque muitas vezes, a gente inverte, sabe? inverte, Inverte. exatamente. O A gente problema é a inverte. Nossa, inversão. é porque o homem é muito egocêntrico. Então, tudo é Isso, eu. E você estar à mercê do Espírito Santo é isso. aquilo. Viver sem saber o que vai acontecer amanhã. Né? Assim, Não pode inverter a ordem, né? é, Aprender, mas primeiro que vem é o relacionamento, é a intimidade, o sim. resto vem depois. Gente, é igual o iPhone, uai. Quando você. Olha eu falando de. Só para vocês entenderem. Quando você liga um telefone, qual que é a primeira coisa que você vê? A É, a maçã, maçãzinha. essa maçã. É o quê? A identidade dele. Da onde que eu vim? Eu vim da Apple. Eu vim daqui da Apple. Foi a Apple que me criou. Então, primeira coisa que a gente tem que buscar é essa identidade, quem nós realmente somos. E Uhum. depois E que às você vezes, sabe e quem às, você é, não tem nada que te para mais. uhum. E às vezes as pessoas ficam assim, até nós, né? Fica assim, nossa, qual livro que eu preciso ler? Qual livro que eu preciso aprender? O primeiro livro é esse aqui, ó. O resto é acessório. Vamos colocar a roupa aqui, ó. O resto é acessório, porque o principal de tudo está na palavra. Tudo está na palavra. Tudo. Casamento, desenvolvimento pessoal, igual a Andrea falou, A tudo gente está na falou palavra. O que aquele dia, nós pensar, estávamos conversando, ué. a lei da atração é nada mais aquele versículo assim, ó, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que há amor, tudo que há honra, nisto pensais. É esse versículo, a lei da atração é isso. Então, assim, A tudo lei tá da na atração palavra, nada gente. mais é que a fé. Você acreditar e É você visualizar, ué, é visualizar. visualização. É visualização. Nossa, é muito maravilhoso. É, e tipo assim, né, a gente vendo o outro lado da coisa, tudo que nos tira, tudo que nos tira ali da intimidade com o Senhor, não vem do Senhor. É, E isso é pode ser verdade. filho, pode ser marido, pode ser Tudo a que toma casa. a place de Deus, né? Tudo que toma a place de Deus não vem do Senhor, porque o Senhor, ele é o primeiro. Então, Sim. assim, se o meu filho toma a place de Deus, se o meu marido toma a place de Deus, se o dinheiro toma a É, place de Deus, tá invertida E a aí ordem. você falou isso aí e me veio aqui na mente, se a gente pegar esse esquema de Deus sobre todas as coisas, eu em segundo lugar e depois o próximo, a gente faz, sabe o quê? Deus em primeiro lugar, opa, já vou pro próximo. Já vou, já vou ajudar o próximo, e esquece do eu fico assim impressionado que quando a pessoa tem certeza, né? Sabe do que ela é, quem ela tem muito mais autoridade para exercer a função dela, né? Eu tenho certeza que E, eu sou uma boa motorista, por exemplo. Eu vou dirigir o carro com confiança. Eu sei que eu sou o melhor. Eu sei sabe? Então, quando a gente sabe realmente quem de verdade a gente é, nada mais se você tem confiança em tudo. Resplandece, é, resplandece. e assim, o negócio que você falou aí sobre o próximo, a Bíblia toda, de cabo a rabo, ela tem dois propósitos: relacionamento com Deus e amor ao próximo. Tudo é o próximo. Porque lá em Tiago a gente leu no Depois da jejum gente da mesmo. língua. Então, Porque não depois tem de como tudo. você dar água limpa para uma pessoa se você está jorrando água Então, porque suja. o mandamento é ame o próximo como a ti mesmo. Mas Como? tudo relacionado a, por exemplo, o Tiago ele fala muito da língua.
das palavras, né? Que é o próximo. Então, assim, é amar o próximo, é ajudar o próximo, é levar Cristo para o próximo e relacionar com Deus. Então, assim, tudo tá ligado nesses dois, onde o primeiro é relacionamento, intimidade, o segundo é o próximo, é servir. E uma coisa que você falou sobre confiança, quando você entende a sua identidade de filho amado. Filho é uma coisa, filho amado é outra. Filho amado é aquele que eu sou amado. Mas você sabe Tá quando que tudo é que dando você, sabe, errado, mas eu amiga, sou você sabe amada. quando que é que você descobre que você é amado? Desculpa te cortar que eu tô saindo aqui para levar minha filha. É justamente isso aí, porque quando você descobre quem é seu pai, por exemplo, imagine você ficar a vida inteira sem saber quem é seu pai aqui na Terra. Pronto, aí você pesquisou e descobriu quem que é seu pai. Imediatamente você vai amá-lo, sendo que você Não, passou a vida inteira sem conviver com ele, imediatamente você vai confiar nele, imediatamente você vai ter intimidade com ele? Claro que não. Como que você vai conseguir isso? Relacionamento, todo dia contando tudo para ele, descobrindo como ele é também, sabendo, né? todo dia. Aí vocês vão conversando ali todo dia até chegar um ponto dessa intimidade tão forte. Então, não é só aceitar Jesus, descobrir que Deus é seu pai, é buscar e Buscar. conhecê-lo para amá-lo profundamente, né? Não tem como você amar profundamente se não conhece. Porque como é que eu vou saber as promessas que ele tem para mim se eu não conheço as promessas? Como é que eu vou suportar o fim dos tempos, suportar a tribulação, se eu não sei o que me espera na pós-tribulação? Se eu não sei o que me espera no pós-fim dos tempos? Então, como é que eu vou amar do Senhor? Como é que eu vou me sentir amada por Ele se eu não sei quem Ele é? Então, é assim, tudo é relacionamento, intimidade. Tem uma frase do Jackson Marx que fala assim: Deus só revela segredos para quem tem secreto. Quanto mais secreto com Deus, mais segredos de Deus. Então, Isso é verdade. se não buscar todos os dias, como você vem falando que esse capítulo fala sobre o tempo, mas também bateu na minha cabeça aqui de que o tempo com Deus, o tempo de buscar as coisas de Deus, ele é eterno. Ele não tem tempo para tudo, mas o tempo de relacionamento, de buscar as coisas de Deus, ele tem que ser eterno na nossa vida. Então, não pode parar mesmo de buscar o tempo inteiro, o tempo todo, procurando descobrir mais e mais segredos e mais coisas de Deus. Não tem um tempo para relacionar com Deus. O tempo para relacionar com Deus Sim, é sempre, né? É o ele é tempo eterno. da terra, que é um tempo para todas as coisas. E o próprio Respondendo. Salomão mesmo fala aí, vocês falaram se a gente procurasse mais entender, mais meditar na palavra, né? A gente não precisava de nada de coach, nada de PNL, nada disso. E é verdade, porque ele mesmo fala que não há nada de novo nesse mundo, tudo já foi escrito. Então, eu não vi nada de novo, tudo já aconteceu, tudo já foi escrito, não tem nada de novo debaixo do sol. Então, verdadeiramente é isso, né? Esse livro faz a gente entrar em crise, né? Não, já. Amanhã nem É sei o que porque eu vou se você falar, for mas já pensar em falou tudo desenvolvimento. hoje. Ai, desculpa. E olha que só tá no começo, hein? Hoje é o 3, né? Amanhã já falou tudo. Falei, Acho não, que no acabou comigo desenrolar do hoje. Eclesiastes a gente vai entender esse negócio que ele tá falando aí lá de relacionamento, de intimidade. O tema dos animais, eu também, como o Leandro, fiquei um pouco assim, né? É tão louco, não sei se vocês já sentiram ou já visualizaram e já viveram. Nós, os seres humanos, primeiro bom dia, fui. Nós, os seres humanos, quando morremos, o nosso fedor é automático. O primeiro vai no nosso cérebro, né? Porque é onde tem mais água. Depois vai para os intestinos. E os animais não fedem como nós. Os animais, eles comem da terra, eles comem, são mais precisos, a gente come de tudo. Por isso que a gente, não sei se vocês sabiam disso, né? A gente pede muito, muito mais que um animal. Você vê, por exemplo, um passarinho no meio da rua, que um carro atropelou, que seja, você vai ver que ele está ali dias e dias e não fede. O que pode feder, assim, assim, pelas minhas experiências, né, com o mundo animal, é o rato. O rato, ele fede, mas não fede ele sozinho. Quando ele está em manada, é um fedor horrível. E nós, os seres humanos,
E é automático, por isso que diz, né? Quanto antes para enterrar, por quê? Porque o corpo incha, já não tem circulação e tal. E o animal não é como nós. Até nisso, o animal ele mesmo sendo irracional, ele é mais sábio na hora de comer que o próprio ser humano, porque ele come tudo da terra. Então é incrível isso também. Eu sempre penso nisso, digo, cara, o passarinho ele vai comer o que é dele. Ele não vai poder comer e come de espaço, né, ali. Ele mastiga. Você olha o leão, ele tá ali, os dentes bem grandes, ele tá mastigando. O ser humano nem sequer, hoje em dia, pelo tipo de vida que temos, a gente nem mastiga a comida, a gente come por ansiedade e é muito louco. É muito louco isso. E logo sobre o tema que a Grazi falou, que ela acha que todo mundo tem dúvida, né, se Deus existe ou não, que nos passou pela cabeça. Quando eu falo com o europeu é o espanhol, né, no caso, ou com os alemães, com o japonês também, com o chino também, você vê que as pessoas têm uma diferente é, crença, né, religiosa, do tema que os animais morrem e logo ressuscita em outro animal. E eu não sei se isso é verdade ou é mentira, sabe? Eu leio e tal, cada um escreve o que quer, né? O que eu sei que eu já vi Ô, animais. Dani, eu acho até que os animais têm uma vantagem em relação a nós. Ah, O espírito não milita contra a carne. E eles são naturais. Acho que por isso que nós temos essa desvantagem do espírito militar contra a carne. Não, da carne militar contra o espírito, né? Porque é ela que fica fazendo a gente fazer besteira. Quisera nós que nós nascêssemos naturais e que nosso espírito governasse igual os animais que não reclamam, que não oram, mas Deus os alimenta, né? Então, sejamos como os animais em muitas coisas. sim, Mas os sim. animais, ele não tem espírito e não tem, ele não consegue falar, ele não tem raciocínio. É só o ser humano que consegue raciocinar. Sim, mas a palavra mesmo, a palavra também diz que nós temos que ser gente. Deus não exclui os animais do plano dele. Ele fala que nós Sim, temos que. é da sua É disso que eu tô. criação, gente. É, É a claro, Deus criação não do tem pai, mas a espírito. questão de relacionamento, de palavras, de relacionamento é só o ser humano. Claro, não, mas lógico, nós, nós somos criaturas criaturas, até sermos, nós temos a escolha de poder ser filho, né? Uhum. Exatamente, o Eu, animal nunca vai poder ser filho. por exemplo, quando. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Porque eu sempre digo, é melhor a gente olhar mais as coisas celestial que terrenal e viver mais o celestial que o terrenal, que isso eu penso todos os dias, porque é difícil, porque você está no terreno, querendo ou não, você está ali na batalha. E eu pensava que eu estava delirando, eu pensava que eu estava doida assim, né? Por quê? Porque quando eu estive lá na África, no deserto do Saara, a sal faz você olhar para o céu. Gente, aquilo era incrível. E aí eu vi vários animais no céu. Só que os tamanhos não dá para explicar para vocês, porque são tamanhos gigantes. Aí eu perguntei lá, né, o pessoal, vem cá, eu tô ficando doida? O que que é? É por falta de água? É por causa do sol? Eu tô vendo animal no céu. Aí me falaram assim, não, Vanessa, é por causa do sal. É uma coisa assim que eu falo, gente, cada vez que eu fico, as minhas vivências, como a Graça disse, né, as experiências, não tem como você não acessar a Deus. Porque você vê coisas que você diz que você pensa que está louca, que você está paranoica, que você fumou uma maconha, sei lá, alguma coisa assim. Você diz, vem cá, isso é normal que eu estou vendo? Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, eu estou vendo um leão no céu. Caraca, eu estou vendo águia no céu. Então, é porque. Mas os tamanhos não são dos tamanhos que a gente vê aqui na Terra. Sabe, eu, por exemplo, o animal que mais me impacta aqui assim é a águia. Sabe, eu já estive perto dela, assim, tanto no céu, né, voando de paraquedas, como aqui no terrenal. Você, assim, as aves me impactam muito, muito. Não sei se é porque eu comi muita rolinha. Rolinha é um tipo de passarinho. Eu não sei, mas o que é é porque você olha uma coisa, você diz, cara, aquilo voa.
Então tá no céu, né? Então no terrenal você tem o contato, o cachorro, o gato, o rato, o mosquito. Esses dias tinha aqui um mosquito aqui em casa. Eu não sei se vocês conhecem a muriçoca. Sabe o que que é uma muriçoca? Aquela que sai o sangue? Pernilongo. Que fica toda noite quando tem o calor, ele tá lá. Lá no sertão do Ceará, a gente tem que colocar com umas cobertas, senão você fica toda noite se batendo. Aí se parece que você também é doido. E aí eu falei assim, meu Deus, por favor, me faz eu ser dócil. Não deixa eu matar o mosquito. Eu tô numa paranoia dessa. Deixa eu abrir essa janela aqui e faz o mosquito ir para o habitat dele. Porque se eu matei, da jeito que eu já matei, sabe, animais, aí eu falo, meu Deus, por favor, me doutrina, me doutrina. E ontem também, para finalizar, para não falar muito, ontem eu falei assim, Senhor, eu saí de casa, fui fazer minhas vendas das minhas roupas usadas. Só que assim, como eu falei para vocês, eu sei que não é a venda da roupa usada, eu sei que é o resgate das almas. E aí eu já vou preparada, porque eu sei que eu vou encontrar alma na rua. Aí eu me encontrei com duas mães. Uma, o bebê está internado porque pegou uma bactéria na creche. A outra tem dinheiro a ponta pala, trabalha em 5 trabalhos e colocou o filho de 14 anos dentro do internado. E o garoto vinha aqui em casa, amigo do meu filho. Eles têm um restaurante debaixo da minha casa, o garoto. Aí o garoto chegava aqui em casa e falava assim: Ai, Vanessa, eu gosto tanto de vir na sua casa. E eu perguntei ele: Por quê, carinho? Qual é o motivo? Não, porque a senhora me deixa cozinhar. E eu falei assim: Vem cá, mas os seus pais têm um restaurante, mas lá não me deixam cozinhar. E aí ontem, né, eu levava isso dentro de mim, eu falei isso para ela, né? Aí eu falei para ela: Quando tem uma separação, quem mais sofre não somos nós, são as crianças. Entende? São as crianças. E como a Grazi falou, olha, para a pessoa ela tá bem na economia, no relacionamento, em todas as áreas, ela tem que estar bem com Deus. Eu digo assim, né? Eu não estou bem, então, porque eu não estou boa em nenhuma área. Mas eu sou consciente, eu não sou orgulhosa. Porque o que é que eu me encontro com a mesma experiência de ontem, que eu fui de onde a mina dona do local lá que faz os envios, ela fala assim: Ah, Vanessa, eu nunca mais vou casar. E perguntei: Quantos anos você tem? Ela: 34. Não, porque um homem, não sei o quê. Aí vem, sabe, você vê que essas pessoas não conhecem a Deus, cara. É muito doido. E a gente tem essa grande oportunidade de conhecer a Deus, mesmo com nossas falhas. E eu acho isso incrível, incrível. Eu digo, caraca, que afortunada que eu sou. Porque meus filhos podiam estar para o governo. Não é comparação, é a realidade. Porque eu sei a minha vida, o antes, durante, o depois, eu não sei porque pertence a Deus. Então é assim, eu digo que só de estar aqui de manhã escutando vocês com pijama ou meio lesada, ou uma palavra de vocês aqui para mim, pelo menos me alimenta, sabe? E que ontem, por exemplo, eu fiz um vídeo lá para a Mary Joy, para a Aline, para o Thiago e para o Alan. Cara, ontem eu fui correr 5 minutos. Eu falei assim: esse povo tá me deixando doido? Esse povo tá me deixando. E eu só tenho que agradecer por vocês estarem aí na minha vida, viu? E já terminei. Amém. Ah, se você quiser parar de gravar, para não ficar tão grande, mas já tem. Para de gravar, por favor. Gente, alguém mais?